Gênesis 3, de 1 a 11. Amém? Amém. Diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu, deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: Onde está você? E ele respondeu: Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: Quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual o proibir de comer? E desse é o relato da queda do homem. Obrigado, Neto. Muito conhecido. Mas a gente olhando para a palavra de Deus, querido, a gente consegue ver que ela é, inegavelmente, um livro sobre relacionamentos. Ela fala sobre o relacionamento de Deus com os homens, ela fala sobre o relacionamento dos homens entre si, E quando a gente começa a olhar e perceber a quantidade de informação que a Bíblia traz sobre relacionamento, tanto horizontal, entre nós e vertical, nosso relacionamento com Deus, nós podemos afirmar sem sombra de dúvidas que esse é um dos assuntos mais importantes para Deus. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Relacionamento. Mas hoje especificamente eu quero focar no relacionamento vertical, o nosso relacionamento com Deus. E logo no começo da Bíblia, nos 3 primeiros capítulos, Deus já deixa claro que não só nós somos criados para o relacionamento, mas através do relacionamento. Não precisa abrir, mas Gênesis 1:26 ele diz: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando a gente pula um pouquinho para frente, no Antigo Testamento, lá em Jeremias 23:18, ele diz assim, porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra, ela atendeu. Percebe que lá em Gênesis Deus não diz farei o homem à minha imagem, mas ele diz façamos a nossa imagem, porque a cultura do céu é baseada em relacionamento. Da mesma forma, quando a gente olha esse texto de Jeremias que diz, olha, quem esteve no conselho do Senhor. Esse termo conselho no original, ele remete a uma intimidade familiar, ele fala sobre um círculo muito íntimo. Então Deus, no céu, ele se senta em um círculo familiar íntimo para conversar e executar tudo aquilo que ele planejou. E essa é a cultura que Deus estabelece na terra no momento da criação. Quando ele cria o homem, ele diz, ele olha para o homem e vê, ele fala, vi que era muito bom, mas um pouquinho mais para frente ele olha e fala, mas não é bom que o homem ande só. Então ele cria a mulher, ele estabelece o casamento, ele dá instruções sobre o casamento, estabelece a família, E com base nisso a gente consegue entender um pouco melhor o contexto do que a gente leu lá no começo. O texto que a gente leu lá no início, ele mostra que Deus vinha passear no jardim na viração do dia e ele dá a entender que, além de essa ser uma prática constante, ele não vinha só para ver o jardim, mas ele vinha também para passar um tempo com o homem. E isso fica implícito quando a gente olha para o texto em 2 momentos. O texto fala, Deus passeava pelo jardim na viração do dia, ou seja, essa era a prática de Deus. Mas na sequência ele diz
que o homem e a mulher se esconderam porque eles escutaram os passos de Deus. Presta atenção, eles não foram chamados por Deus e eles não viram Deus vindo. Eles ouviram os passos. Isso me faz pensar que não só eles já esperavam Deus naquele horário, como eles tinham um nível de intimidade tão intenso a ponto de conhecer o som dos passos de Deus. E pensa no seguinte, pensa em um jardim cheio de animais, todo tipo de animal fazendo todo tipo de barulho, todo tipo de passo, mas esses caras conseguiam distinguir o som dos passos de Deus de todo o resto. Então vamos revisitar a linha do tempo dessa história. O homem peca, ele percebe que está nu, ele sai correndo, tenta fazer umas roupas de folha, e aí, só na viração do dia Deus chega. Já parou para pensar que Deus podia ter se materializado na frente de Adão na hora que ele estava mordendo a fruta? Mas ele escolheu esperar até a viração do dia. Por quê? Porque aquele era o momento de relacionamento que eles tinham. Era aquele momento especial de encontro. Só que mais impressionante do que isso é o que Deus faz quando ele chega no jardim. Deus vem passeando pelo jardim, ele não deixa de passear pelo jardim, ele continua passeando, né? Como se nada tivesse acontecido, ele dá uma de João sem braço, né? E quando ele chega ao que eu imagino que fosse o ponto de encontro dele, ele não chega dando juízo, ele não chega chamando Adão e Eva para baixo da árvore do conhecimento, falando, olha, tá faltando 2 frutas aqui. Ou uma, né? Se Adão era igual eu, não gostava de dividir comida, né? Vai saber, né? É o contrário, né? Mas ele não chega falando, olha, tá faltando, onde é que tá? Ele não fulmina os 2, mas ele faz uma pergunta. Ele fala, onde está você? Irmão, de verdade, alguém aqui acha que Deus estava perguntando sobre a posição geográfica de Adão? Deus não sabia onde Adão estava? Sabe, querido, Deus tanto sabia onde Adão estava, como sabia o que ele tinha feito. Mas a pergunta de Deus aqui é uma ferramenta que Deus usa com a gente até hoje. Ele faz esse tipo de pergunta para que o homem descubra algo sobre si próprio. Jesus faz a mesma coisa com Pedro, quando ele pergunta, Pedro, tu me amas 3 vezes? Né? Rapidamente, para a gente não se perder nesse assunto, Jesus chega para Pedro depois que ele ressuscita, depois de Pedro ter traído ele, fala, Pedro, tu me amas? Pedro fala, te amo, Senhor. Jesus fala, então apacenta os meus cordeiros. De novo, Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? E ele fala, te amo, Senhor, com certeza. Então ele fala, então apacenta os meus cordeiros. E na terceira vez, Jesus pergunta de novo, Pedro, tu me amas? Aí o texto diz que Pedro ficou triste. E ele fala, Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E quando a gente olha para esse texto em português, ele faz pouco sentido. Né? A gente fala, cara, por que ele ficou triste na terceira vez? Só porque perguntou 3 vezes? Mas a verdade é que no grego existem 5 tipos de amor. Né? O amor ele tem 5 variações. E Jesus usa 2 delas nesse texto. Ágape e filéu. O amor ágape é aquele amor incondicional que Deus tem por nós, que a gente tem um marido pela esposa, um filho, né? Um pai e filho. Então é aquele amor incondicional. E o amor filéu é aquele, te considero muito. Vamos marcar e nunca marca, sabe? Tipo, tu é o consagrado, né? Então é um cara que tu tem consideração mais distante. E Jesus começa esse texto falando para Pedro, Pedro, tu me amas? E ele usa ágape. E Pedro responde e fala, eu te amo. E Pedro responde com filéu. E Jesus fala, então tá bom. E Pedro não percebe. E de novo Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? E fala, ágape. Ou seja, ele está perguntando, Pedro, teu amor por mim é incondicional? E Jesus fala, eu te amo. E ele usa filéu. Na terceira vez, Jesus inverte. Jesus fala, Pedro, tu me amas? E ele fala, filéu. E aí Pedro se toca o que Jesus está fazendo. Porque a verdade é que Jesus está querendo mostrar para ele que aquele cara que achava que estava voando lá em cima antes, que dizia que não, eu vou morrer contigo. Ele falou, cara, tu não está aqui ainda. Teu amor está aqui. E a pergunta que Deus faz para Adão é a mesma coisa. Ele está fazendo a mesma coisa, é a mesma ferramenta. Então, quando Deus pergunta para Adão, onde está você? Em outras palavras, o que ele está perguntando é, o que foi que te impediu de estar aqui comigo hoje? Ou seja, ele está dizendo, onde está você? Espiritualmente. E, querido, obviamente que a palavra de Deus ela tem
N exemplos, né? Falando sobre como nós somos criados para o relacionamento, como Deus ama isso, né? E não é a minha intenção aqui trazer todos os textos, mas eu quero tentar estabelecer fundamentos bíblicos sobre esse relacionamento com Deus e te provocar a viver isso praticamente no seu dia, né? Mas para isso a gente precisa compreender que a gente não só foi criado para o relacionamento íntimo e pessoal, como é impossível existir conversão verdadeira e genuína e salvação onde não existe relacionamento. Não é possível. E Jesus deixa isso muito claro. Abre comigo lá em Mateus 7, 21 a 23. Mateus 7, 21 a 23. Diz assim, ó. Isso é Jesus falando, tá? Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Cara, esse texto fala de pessoas que não só confessavam Jesus como seu Senhor, então essas pessoas elas já tinham confessado Jesus como Senhor. Mas elas já tinham profetizado, expulsado demônios, e o texto diz, Jesus dá o exemplo aqui dizendo, olha, eles realizaram não alguns milagres, fala mais muitos milagres. Né? E ainda assim a resposta que ele dá é, eu nunca conheci vocês. E quando a gente olha para esse termo que Jesus usa, que é o conhecer, esse é o verbo grego gnosko, e esse texto ele fala sobre conhecer algo por experiência pessoal, conhecer algo por proximidade. E esse também é o termo que eles usavam para descrever a relação sexual de um casal. Então Jesus está falando de um nível de intimidade que é requerido. Ele fala, cara, não entra. Eu não vou deixar entrar se não tiver. Se eu não conhecer, se não for íntimo. Né? Ele está deixando isso muito claro. E querido, assim como não tem intimidade sem relacionamento, também não existe intimidade coletiva. É impossível a gente ser íntimo de alguém se relacionando com essa pessoa no ambiente coletivo. E com Deus não é diferente. A gente não tem como ser íntimo de Deus só vindo na igreja. Assim como eu não sou íntimo da minha esposa num ambiente coletivo, com Deus a gente também não consegue. É uma premissa da intimidade. Lá em Mateus 6, 5 e 6, aquele texto conhecido, Jesus diz assim, ó, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. O que ele está falando? De gente que curtia vir para a igreja para orar. Então esse cara orava na igreja. E ele continua dizendo assim, ó, eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. O que ele está dizendo? Cara, para quem pratica isso, não tem nada mais. Isso é o máximo. É as pessoas verem o que você está fazendo. Não vai ter mais nada. Não tem salvação, não tem céu, não tem nada. Não passa daí. Mas aí ele continua, ele diz assim, ó, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então, seu pai que vê em secreto o recompensará. Então, ele está deixando claro que o relacionamento pessoal e íntimo é construído no secreto entre cada um de nós e Deus. E ele dá exemplo prático disso e pessoal na própria vida dele. Porque a gente vai ver Jesus se afastando da multidão, se afastando dos discípulos e se isolando, virando a noite em oração, várias vezes e principalmente quando ele precisava tomar uma decisão importante. A gente vai ver Jesus fazendo isso quando o povo fala, não, esse é o rei, vamos consagrar ele rei. O que ele faz? Ele vaza. Ele vai orar. Por quê? Porque ele sabia que ele era rei, mas ele sabia que o povo não entendia que essa não era a hora. Então ele vai realinhar o coração de Deus aonde? No secreto, sozinho, na intimidade. E quando a gente passa a entender que a intimidade é necessária, automaticamente a gente também entende que a fidelidade é. Porque não existe relacionamento pessoal e íntimo sem fidelidade. A fidelidade ela é uma expressão de satisfação total no outro. E por outro lado, a infidelidade é uma ação egoísta que busca sempre satisfazer um desejo pessoal a qualquer custo. Querido, quando Adão pecou, ele estava buscando conhecimento para ser como Deus. Em outras palavras, ele estava dizendo para Deus, você não me
satisfaz. Você não é suficiente. E a palavra ela é muito clara quando ela fala sobre a nossa infidelidade. Seja quando a gente peca ou quando a gente diz que ama a Deus, mas tenta continuar buscando lá fora de Deus, coisas para nos preencher, para nos satisfazer. Abre comigo lá em Tiago 4, verso 4 ao verso 5. Tiago 4, de 4 a 5. Olha que termo pesado que a Bíblia começa usando. Ele fala, adúlteros. Não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. O que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes? Sabe, querido, a palavra está dizendo que o Espírito de Deus que habita em nós, ele tem ciúme da gente. Da mesma forma que eu tenho ciúme da minha esposa, da mesma forma que ela tem ciúme de mim, ele tem um ciúme ainda maior de nós. Então a gente precisa ser fiel. E é muito curioso quando a gente olha para o resto da palavra, para ver o coração de Deus, como Deus se sente cada vez que a gente é infiel a Ele. Lá, não precisa abrir, mas lá em Jeremias 2, 5, ele diz assim, ó, assim diz o Senhor. E aqui ele está falando, querido, com o povo de Israel, numa época em que o povo tinha apostatado, estava vivendo completamente longe, né, de todos os mandamentos. Então esse povo tinha se desviado totalmente, se esquecido de Deus. Ele diz assim, ó, assim diz o Senhor, que falta os seus antepassados encontraram em mim para que me deixassem e se afastassem de mim? Eles seguiram ídolos sem valor, tornando eles próprios sem valor. E na continuação, lá embaixo, no verso 13 do mesmo capítulo, ele diz assim, ó, o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram suas próprias cisternas rachadas que não têm água. Cara, quando eu leio esse texto, meu coração fica apertado. Porque eu lembro de todas as vezes em que eu virei as costas para Deus, buscando coisas que eu desejava, que eram inúteis, sem Deus nunca ter me feito nada. E, cara, toda vez que eu leio, eu imagino Deus me perguntando, cara, o que te faltou em mim? Qual foi a falta que você achou em mim? Sabe? E aí ele fala sobre a água viva, né? Ele diz, olha, eu sou a fonte de água viva. E Jesus faz menção sobre isso também quando ele está lá conversando com a mulher samaritana. Vamos abrir lá em João 4. João 4, de 9 a 14. João 4, 9 a 14. Essa é a conversa de Jesus com a mulher samaritana. A mulher samaritana lhe perguntou, como o senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher, o senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. O texto lá de Jeremias que a gente leu fala das pessoas que se afastaram de Deus, que é essa fonte de águas vivas, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas, que além de não fornecer água, elas não conseguem armazenar aquilo que é colocado dentro delas, porque elas estão rachadas. O que ele está dizendo é, as pessoas que buscam se satisfazer em qualquer coisa que não seja Deus, elas nunca conseguem se satisfazer, porque além de não conseguir produzir satisfação, o pouco que elas conseguem armazenar, escoa.
Por outro lado, o que Jesus está dizendo é que não só nós vamos ser totalmente satisfeitos nele, como ele vai fazer essa água, essa fonte de água que satisfaz totalmente, passar a jorrar do nosso interior. Amém. Glória a Deus. Por isso, querido, quando a gente se afasta e quebra o nosso relacionamento com Deus, por qualquer motivo que seja, a gente precisa fazer o caminho de volta, para que a gente seja restaurado e para que a gente possa restaurar o nosso relacionamento e a nossa intimidade. Olha só a sequência do texto de Tiago que a gente tinha lido antes. Tiago 4,6 diz assim, ó, contudo, depois de chamar de adúltero, ele é o, como é que é, o bate e assopra? Diz, ó, contudo, ele generosamente nos concede graça, como dizem as Escrituras. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Cara, quando a gente é humilde para se arrepender e a gente deseja fazer esse caminho de volta, Deus está sempre pronto para perdoar e iniciar um processo de restauração não só interior, mas também do nosso relacionamento e da nossa intimidade. Então, querido, quando eu olho para essas coisas que a gente viu, fica claro para mim que nós somos criados para o relacionamento. Fica claro que o relacionamento íntimo e pessoal é um requisito para a vida cristã, da mesma forma como é a fidelidade. Mas além disso, querido, quando eu olho para aquele texto de Gênesis, para o relato da queda que a gente leu, tem outra característica no relacionamento entre Deus e o homem que chama muito a minha atenção, a consistência. Quando a gente olha para o texto, a gente consegue ver uma diferença muito clara no comportamento de Deus e no comportamento de Adão. A narrativa faz a gente imaginar que ambos estavam acostumados a se encontrar todos os dias na viração do dia, mas um deles era constante, enquanto o outro era consistente. E, querida, a diferença entre alguém que é constante e consistente é a solidez. Uma pessoa que é constante, ela pode até manter um comportamento por um longo período, mas em algum momento esse comportamento pode ser interrompido por alguma circunstância. Por quê? Porque ela não tem firmeza, ela não é sólida. Por outro lado, alguém que é constante permanece e resiste qualquer coisa. E cara, isso aqui mexe demais comigo. Para pensar que naquele dia no jardim, a única pessoa que tinha motivo para não aparecer foi a única que apareceu. Sabe, querido? O pecado faz com que a gente se torne inconsistente, da mesma forma que fez com Adão. E faz a gente interromper o nosso relacionamento com Deus. Quando as coisas da nossa vida, as tarefas, coisas que parecem ser boas, que parecem ser legais, e às vezes até são, mas elas nos tornam tão atarefados, elas nos tornam tão envolvidos, né? Ou até mesmo períodos de sequidão espiritual. Quando esses períodos começam, quando nós somos inconsistentes, nós rompemos o nosso relacionamento com Deus muitas vezes. E às vezes a gente confunde consistência com intensidade. A gente acha que um relacionamento incrível com Deus é aquele onde a gente está queimando o tempo todo, sensível à voz de Deus, experimentando as coisas sobrenaturais todo dia, o tempo todo. Mas, cara, todo mundo passa por períodos onde Deus se esconde, onde ele fica em silêncio, onde as coisas não estão bem. Parece que o céu fechou, parece que Deus está escondido, onde Deus coloca a gente à prova. E, queridos, são nesses momentos que a intensidade sem consistência faz a gente abandonar o nosso relacionamento com Deus. E aí a gente acaba buscando satisfação em outros lugares. Pedro, por exemplo, eu já falei de Pedro, Pedro no começo ele era muito intenso, mas ele não era consistente. Ele era o cara que, quando vieram cobrar o imposto do templo, antes de falar com Jesus, ele falou, não, a gente paga. Né? Ele é o cara que, quando os caras vêm prender Jesus, ele arranca a espada sem falar nada, arranca a orelha de Malco, que era o servo do sumo sacerdote. Ele é o cara que fala para Jesus, Jesus, tu vai morrer, eu vou morrer junto, tô pronto. Mas esse era o cara que, quando Jesus foi orar no Getsemane, Jesus tem que dar um tapinha nele e falar, Pedro, acorda. Conseguiu nem orar 1 hora. E que alguns momentos depois ele ia estar negando Jesus 3 vezes. Por quê? Porque ele era muito intenso, mas ele era inconsistente. E é muito curioso, querido, porque eu escuto muita gente falando, cara, eu não consigo.
Eu não consigo ter essa consistência. E, cara, esse dilema é de todos nós. Eu passo por isso também. Mas isso não é construído da noite para o dia. É um processo. Não precisa abrir, mas Provérbios 4, 18, 19 diz assim, ó, a vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais, até a plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem que tropeçam. Então, o que está dizendo? Cara, a galera que está andando longe de Deus, está tropeçando, caindo, tendo os problemas, nem entende por quê. Agora, a vereda do justo, ele fala, vai crescendo como alvorada, até se tornar dia completo. É um processo, é progressivo. Construir um relacionamento consistente leva tempo e requer intencionalidade. Nós precisamos ser intencionais no que a gente faz. A intencionalidade de permanecer quando as tarefas diárias, né, os problemas, eles vão se empilhando, quando Deus se cala, quando a gente parece espiritualmente seco, árido, a gente precisa intencionalmente continuar. Romanos 12, 1, ele diz assim, ó, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Falam, cara, tem que ser racional. Não está sentindo nada? Continua aqui, ó, intencionalmente, racionalmente. Olha, abre comigo lá, Salmo 63, de 1 a 8, esse eu quero abrir porque eu amo esse salmo demais. Davi escreve esse salmo quando ele estava no deserto de Judá. Então ele estava passando um período terrível na vida dele. E ele escreve esse salmo que para mim é um dos mais bonitos da Bíblia. Salmo 63, de 1 a 8. Ele diz assim, ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. Então ele tinha intensidade? Tinha. A minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser anseia por ti numa terra seca, exausta e sem água. E eu quero fazer aqui um parênteses, porque a Almeida traduz assim, ó, meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e tua glória. O teu amor é melhor do que a vida. Por isso, os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita, como quando tem rico banquete. Com lábios jubilosos, a minha boca te louvará. Quando me deito, lembro-me de ti. Penso em ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda. Canto de alegria às sombras das tuas asas. A minha alma apega-se a ti. A tua mão direita me sustém. Cara, olha isso, ele está escrevendo, falando, olha, o meu corpo é como uma terra árida, exausta e sem água. Ele fala, cara, eu estou passando por um período horrível, eu estou passando por uma sequidão enorme, mas eu te busco intensamente. Então ele tinha intensidade, mas olha o que ele fala lá embaixo, ele diz, olha, enquanto eu viver, essa é a consistência. Ele está falando, eu só paro de te buscar se eu morrer. Amém. É isso. Consistência, intensidade, unidas, criam esse personagem incrível que foi Davi, essa pessoa incrível que foi Davi. Fala, cara, eu vou ser satisfeito como um banquete em Deus. Sabe, a consistência ela é construída racionalmente através de uma intenção diária. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê a construção do templo e a gente vê que Deus dava uma ordem para os sacerdotes, dizia, olha, todo dia mantenham o fogo aceso, todo dia coloquem os pães da presença na mesa e depois pode comer. Então era todo dia, eles tinham esse ritual de relacionamento, era diário, era todo dia. O maná, quando Deus enviava o maná para o povo no deserto, ele dizia, olha, colham o de hoje, que amanhã, não guarda para amanhã, porque amanhã vai vir mais. Então é todo dia.
E querido, conforme a gente vai progredindo na construção desse relacionamento íntimo, fiel e constante, a gente começa a experimentar e descobrir coisas novas em Deus. Abre comigo lá em Ezequiel 47, 3 a 5. Ezequiel 47, 3 a 5. Aqui Ezequiel está narrando uma visão que ele teve, né? Ele está vendo o templo de Deus e desse templo está descendo um rio e tem um anjo com ele, conduzindo ele, e ele diz assim, ó, o homem, que é esse anjo, ele diz, ó, o homem me conduziu pela água e enquanto caminhávamos, ele ia medindo. Quando percorremos 500 metros, ele me levou para o outro lado do rio. Ali, a água chegava a meus tornozelos. Ele mediu mais 500 metros e atravessamos o rio novamente. Dessa vez, a água chegava nos meus joelhos. Depois de mais 500 metros, chegava à minha cintura. Então ele mediu mais 500 metros e ali, a água era um rio fundo o suficiente para atravessar a nado, mas fundo demais para atravessar a pé. Deus está revelando para Ezequiel que o relacionamento tem níveis de profundidade que vão aumentando progressivamente conforme nós caminhamos intencionalmente e consistentemente para dentro do rio. E querido, conforme a gente vai mantendo a consistência em caminhar para dentro do rio, a intensidade vai aumentando, até que a gente esteja completamente envolvido e comece a ser levado pelo rio. A gente se torna incapaz de dar pé, a gente não consegue mais caminhar com os próprios pés. Então, querido, quem é consistente e íntimo, não vai só experimentar um pouquinho de Deus, mas vai ser completamente envolvido e nadar de braçada em tudo aquilo que Deus tem preparado. Tem mais, cara, tem sempre mais. Amém. Jeremias 33, 2 e 3, ele diz assim, ó, assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que a formou e afirmou, seu nome é Senhor, clame a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Cara, sempre tem alguma coisa que Deus está preparando, Ele é criativo, Ele é criador e muito melhor, Ele está sempre preparando experiências personalizadas. A experiência que eu tive o Neto não vai ter, o Andrei não vai ter e vice-versa. Essa é a beleza. A gente buscar, essa busca que Davi fala, eu te busco intensamente. Por quê? Porque eu quero achar essas coisas, eu quero ir mais fundo, eu quero chegar nesse lugar onde eu não dou pé. Onde eu sou carregado por esse rio que está nascendo do trono de Deus. Tem sempre mais. E querido, se a gente não quer ficar do lado de fora desse rio, sem nem mesmo ter água batendo no tornozelo, a gente precisa ser intencional em estabelecer esse relacionamento. Sem Jesus, sem a cruz é impossível. Então o primeiro passo é entregar a vida para Ele. Seja pela primeira vez, seja fazendo um caminho de volta, como alguém que rompeu esse relacionamento. E assim como o próprio Jesus estabeleceu, também não existe relacionamento sem oração no secreto. É impossível. Aquele momento de conversa que não só a gente rasga o nosso coração para Deus, a gente coloca para Deus todos os nossos problemas, mas a gente também para ouvir o que Ele quer da gente. Mas é como eu falei anteriormente, a consistência está ligada à solidez. Ou seja, o nosso relacionamento precisa estar muito bem fundamentado para resistir qualquer circunstância. E essa fundamentação é construída pela palavra. Sem a palavra é impossível a gente conseguir discernir o certo e errado. E essa, inclusive, foi a estratégia que o diabo usou com Eva no jardim, naquele texto que nós lemos. Ele distorceu a palavra de Deus, ele descontextualizou a palavra de Deus e Eva caiu. Por quê? Porque ela não tinha solidez na palavra. Agora abre comigo em Mateus 4, de 1 a 11. Vocês estão comigo? Está fazendo sentido? Amém.
Mateus 4, de 1 a 11. Esse texto é muito conhecido, mas olha só. Então Jesus foi levado pelo Espírito. Quem levou Jesus? Foi o Espírito Santo. Aí olha só, para quê? Para ser tentado por quem? Então quer dizer, o Espírito Santo não foi Jesus, não foi um inferno astral, nada. Foi Deus. O Espírito de Deus pegou Jesus pela mão e falou, vem cá. E botou ele na frente do cão, falou, pode peneirar. Olha só. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Ninja, né? Teve fome só depois de 40 dias e 40 noites. Eu não cheguei lá ainda não. O tentador aproximou-se dele e disse, se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. O miserável já foi direto na fome, né? Jesus respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Depois disso, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse, tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e anjos vieram e o serviram. A estratégia que o diabo tenta usar com Jesus é a mesma que ele usou com Eva e é a mesma que ele tenta usar comigo e contigo até hoje. Ele fala, olha, ele começa mexendo com as emoções de Jesus, com o sentimento físico, uma necessidade física de Jesus, uma insatisfação do corpo dele, e a primeira coisa que Jesus responde é, eu estou ouvindo o Senhor dizer, estou sentindo. Não. Por quê? Porque ele estava num momento embaçado, ele estava com fome, 40 dias no deserto, né? Não disse que Deus estava falando com ele, então a gente não sabe o que estava acontecendo, sabe? Era um momento difícil, com fome, o cara chega e fala, não, então se tu é o Filho de Deus mesmo, tu não é o Filho de Deus? Se tu é o Filho de Deus mesmo, transforma a pedra em pão e acaba com a fome. Satisfaz a tua vontade, a tua necessidade. E ele responde o quê? Está escrito. Nem só de pão viverá o homem. Então o diabo fala, ah, Jesus, então tu entende de Bíblia. Então vamos lá. Aí ele pega Jesus, leva ele lá para cima do templo, e o que ele faz? Ele cita a Bíblia para Jesus. Fala, Jesus, está escrito também, pode pular. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus vai dar ordem para os anjos te segurarem. Então tu tá tranquilo, se joga. Então o que ele está fazendo? A mesma coisa que ele fez com Eva. Ele descontextualiza a palavra, ele distorce o que Deus disse para enganar a gente. Jesus responde como? Também está escrito. Ele fala, olha, o que tu está falando está fora, mas o que a palavra diz é isso. E lá no final, ele vem depois e tenta mexer com o ministério, com o orgulho de Jesus. Fala, Jesus, tu não é rei, eu sei que tu é rei. Então vamos adiantar as coisas. Já que tu vai governar mesmo, dá uma douradinha aí, só dá um... E eu te dou tudo. Tem outra versão, outra narrativa, não sei se é em Lucas ou Marcos, que ele diz, olha, eu te dou toda a autoridade porque a minha ela foi dada. E Jesus responde como? Retire-se, Satanás, pois está escrito. A diferença entre Eva e Adão e Jesus era a solidez que eles tinham na palavra. Quando o caldo entornou, quando a coisa ficou difícil para o lado de cada um dos dois, quando o diabo foi tentar os dois, foi pressionar, quando eles foram espremidos, de um saiu o desejo de satisfazer a própria vontade, mas de outro saiu a palavra. A solidez na palavra é o fundamento que a gente precisa. O relacionamento deles foi quebrado por falta de solidez e por falta de confiança. Eles botaram o caráter de Deus em xeque, porque o diabo falou, olha, Deus falou isso? Não é isso que ele... Isso aí não vai acontecer, não. Não é isso que ele está dizendo, não. E, cara, o diabo faz isso com a gente até hoje. É só a gente parar para ver quanta bobagem, quanta distorção, quanta heresia tem e as pessoas usam para se justificar, para validar aquilo que elas querem fazer.
A gente precisa seguir o exemplo de Jesus, mesmo quando as coisas ficarem áridas, quando a gente estiver nos tempos difíceis, para a gente ter solidez e bagagem para dizer, está escrito. E não é só para o diabo, é para a gente precisa dizer para a gente. O salmista, quando ele está angustiado, né, ele está lá num período de ansiedade, ele fala, ei, aquieta-te dentro de mim, ó minha alma. Fala, ei, cala a boca aí dentro. E aí ele começa a falar da palavra de Deus para a própria alma. Então a gente precisa dessa bagagem. Salmo 119, 105, se você puder decorar um versículo da Bíblia, assim, ó, é o primeiro que eu vou decorar. Decora o Salmo 119, 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Outra versão diz, né? Lâmpada para os meus passos e luz para o meu caminho é a tua palavra. Por quê? Cara, eu não estou enxergando nada. Eu não sei nem por onde começar. Eu não sei o que fazer. Então é a palavra que ilumina o caminho. Alô? E querido, eu quero encerrar com o texto base dessa nossa série. 2 Timóteo 2, 15 a 19. Abre lá comigo. Segunda Timóteo 2, 15 a 19. Diz assim, ó. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastra-se como câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu. E assim, alguns pervertem a fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com essa inscrição. O Senhor conhece quem lhe pertence e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Querido, não existe vida cristã e conversão verdadeira sem essas três coisas: relacionamento, santidade e palavra. Como a gente viu essa noite, as três coisas estão completamente conectadas entre si. Porque sem relacionamento íntimo não tem salvação. Sem fidelidade não existe intimidade nem santidade. E sem a palavra, o relacionamento se torna frágil e sem fundamento. A pergunta que Deus fez para Adão no jardim continua ecoando pela eternidade, para a gente até hoje. Onde está você? Sabe, querido, assim como Adão, às vezes a gente está se escondendo de Deus. Às vezes a gente está vendo o rio passar e talvez por medo, talvez por qualquer outra coisa, a gente não quer botar o pé na água. A gente precisa deixar Deus mostrar para a gente aonde a gente está espiritualmente. Vamos ficar de pé, querido. Quero que a gente tenha um momento de oração. Querido, essa é uma das coisas que Deus mais tem falado comigo. Essa mensagem, ela acabou comigo, sabe? Porque quando eu ouvi essa pergunta, onde está você? Eu precisei parar e olhar e falar, cara, será que às vezes como Pedro eu não estou achando que eu estou voando? Mas eu não seria o cara que ia sentar naquela fogueira e ia trair Jesus 3 vezes? Ia negar ele? A pergunta de Deus continua ecoando desde o jardim, querido. Onde está você?